um dia eu cheguei nela e falei, olha, eu tenho vontade de ir embora, de sair daqui e de fazer uma faculdade. É difícil, viu? Amiga, tá tudo bem? Mas o que realmente me impactou na minha vida foi no dia da... Então eu não me sentia digna de estar ali. Então eu me afastei. Eu tenho novidade pra te contar. Fala, fala! Se no passado você pensou em suicídio, hoje você pensa em quê? Hoje eu penso em viver, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Porque na época que eu tentei, foi pela falta que eu sentia muita solidão. Eu sentia um vazio dentro de mim, até um certo tempo atrás, que eu não conseguia compreender. Eu fui em vários terapeutas, psiquiatras, só que eu não conseguia e ninguém conseguia chegar a um diagnóstico de qual era o núcleo dessa falta que eu tinha dentro de mim. Esse vazio que eu sentia, que nada, tudo que eu fizesse, nada supria. Então eu procurei refúgio na bebida, foi quando eu tive o contato com a bebida, foi quando eu comecei a ir para festas. Quando eu vim morar em Barra do Garças, a Esté também vivenciou também essa parte minha, do qual eu saía para festas e ela em casa, orando, me apresentando mais esse mundo religioso. E hoje a minha vontade é de viver, de fazer o bem o máximo possível, porque eu amo participar das ações, eu amo ajudar de todas as formas possíveis. Então, o tempo que eu permanecer viva, para mim já vai ser de grande conquista, se eu conseguir chegar ao máximo de pessoas possível. Mas o pequeno grupo foi a peça fundamental na minha vida, que mudou a minha história. Foi o pequeno grupo e o acolhimento que eu tive lá dentro. Igor, esse aqui então é um dos PGs que você cuida como supervisor? Graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho, conduzido pelo Espírito Santo. Ele tem nos dado a oportunidade de trabalhar como supervisor agora. Tenho o costume de dizer para o reverendo pastor Guzmão que fomos promovidos graças a um bom trabalho. Começamos com apenas 6 pessoas, conseguimos desenvolver um bom trabalho e foi chamado para a gente conseguir transportar o que a gente talvez deu certo aqui para os outros pequenos grupos aqui do nosso distrito. E você tem percebido, você que é nativo aqui da igreja de Barra do Garças, sim, o quanto a manutenção dos pequenos grupos, o desenvolvimento dos pequenos grupos tem favorecido para o avanço da missão aqui em Barra do Garças? Sim, sim, sim. Aqui no nosso pequeno grupo, até eu comentei mais cedo, graças a Deus nós encontramos novos talentos, pessoas que se disponibilizaram a trabalhar na obra, pessoas que estavam ocultas na obra dentro da igreja. Às vezes você vai para a comissão de igreja, você encontra sempre as mesmas pessoas. Aqui do nosso pequeno grupo, quase todos os departamentos ou ministérios dentro da igreja tem um membro do pequeno grupo, desde diaconato, tesouraria, diaconato, pessoas que se desenvolveram, ficaram desinibidas, começaram a entender a missão e passaram para a igreja. E agora fazem parte de um movimento missionário. Hoje você percebe então que o pequeno grupo tem sido a base para todos os movimentos missionários que acontecem aqui em Barra do Garças? Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Na nossa reunião de supervisor de pequeno grupo, eu comentei com o pastor Guzmão que não acredito em outro departamento, talvez Desbravador e Aventureiro, tenha um impacto muito grande também, porque são departamentos que trabalham, têm vida própria. E o pequeno grupo é um que tem vida própria. Dificilmente você vai ver um departamento que consegue mobilizar uma cadeia de pessoas, uma rede de pessoas para uma atividade. O Impacto Esperança via pequeno grupo foi muito impactante. Foi um impacto Esperança. Aqui, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma atividade dos pequenos grupos. Juntamos todos os pequenos grupos para fazer uma atividade amanhã para não ficar isolados. Então você consegue juntar pessoas. O pessoal tem comprado a ideia, tem visto que o pequeno grupo ele é mais que um encontro, ele é um estilo de vida. E eu espero que Deus continue te usando muito. E agora vamos voltar para a base. Amém. Vamos voltar para lá. É algo que a gente vive todos os dias, mas a gente não agradece. E então a gente fica deslumbrado pelas coisas que acontecem, pelas coisas novas, né? Tudo que é novo agrada aos olhos.
Então acho que a gente acaba tirando a atenção do verdadeiro propósito, né? Os pequenos grupos é um facilitador da vida pastoral e do ministério pastoral. Porque aquilo que era para eu fazer sozinho como pastor, eu acabo tendo esta rede de apoio, esta rede que eu posso compartilhar tarefas pastorais que podem ser desenvolvidas pelos líderes da igreja. Então, para mim, os pequenos grupos é a base do meu ministério. Desde que nós iniciamos o ministério, eu e a Catiane, a gente sempre teve pequenos grupos, um pequeno grupo na nossa casa, porque creio que eu preciso dar o exemplo. E uma das maneiras mais práticas de motivar os meus líderes e motivar a igreja tendo pequeno grupo é mostrando para eles, na prática, que o pequeno grupo funciona. E aqui em Barra do Garças não foi diferente. E esse fato da gente abrir a nossa casa para termos um pequeno grupo aqui trouxe de volta alguns líderes que por algumas razões, por alguns motivos, estavam afastados ou estavam até desacreditados da visão de pequenos grupos. Percebemos a necessidade de fazermos e de termos um pequeno grupo diferenciado aqui na nossa casa, porque Barra do Garças é um polo de universidades, então nós recebemos jovens de diversas cidades aqui da região do Baixo Araguaia e até de outros estados que procuram as universidades que estão instaladas aqui em Barra do Garças. Então, diante disso, surgiu a necessidade de nós termos um pequeno grupo aqui em casa com uma pegada mais jovem. E é nesse contexto que a Sandriele aparece. A Sandriele, quando ela chegou a primeira vez no nosso pequeno grupo, chegou como todo mundo chega, meio desconfiado, mas o pequeno grupo foi assim, uma rede de apoio muito forte para ela, porque todos abraçaram a Sandriele de uma forma assim, especial, espetacular. E como a nossa casa, e graças a Deus eu e a Catiane nós temos essa abertura muito grande com os jovens, ela logo se sentiu também acolhida por nós, pela a família pastoral, e isso facilitou o engajamento dela no pequeno grupo que é o Atos 29. E dentro do próprio pequeno grupo nós temos líderes da igreja, nós temos líderes que estão surgindo, a Esté, a Sandriele, a Giovana, são pessoas que estão sendo preparadas para assumirem a liderança de outros pequenos grupos que surgirão a partir do Atos 29. Imagino que com toda essa experiência que vocês estão vivendo, vocês também vão poder liderar outros pequenos grupos. Vocês pensam nisso? Sim, a gente Recebeu um convite há um tempo atrás que eu me senti assim, falei, uau, será que eu estou nesse nível de conhecimento, de tamanha responsabilidade? Mas a gente aceitou, né? E que chamado foi esse? Para ser líder do pequeno grupo, na multiplicação, que a gente vai fazer uma multiplicação, porque nosso PG é bem completo, grande, com várias pessoas. Então a gente vai multiplicar, não vamos dividir, a gente vai multiplicar. E fomos convidadas para ser líder de uma dessas multiplicações. Que é um PG universitário, que é de gente da gente também, que participa da nossa vivência dentro, né, da igreja, que tem universitários e fora também, para chamar aqueles para família. Então vocês entenderam que o pequeno grupo, ele não pode só ficar junto, ele precisa se multiplicar. Sim, com certeza. Vocês creem nisso? Com certeza, para alcançar o máximo de pessoas possível. Eu quero muito que aqueles que estão ouvindo isso, vivendo isso, acreditem na multiplicação. Então vocês são prova de que isso funciona. Ah, funciona, porque a gente já está trazendo antes mesmo da multiplicação, a gente já está trazendo alguns universitários para quando multiplicar, ficar ali no nosso grupo e tá tendo essa convivência tanto dentro do PG, dentro da igreja, como fora também. Fazer parte da família dessas pessoas, não só ali dentro na sexta-feira, mas também no convívio diário com elas. João, a gente está aqui na sua igreja sede e toda igreja é um lugar especial. Qual tem sido o impacto dos pequenos grupos aqui na sua igreja? Os pequenos grupos, ele tem exercido uma função estratégica e especial para o distrito de Barra do Garças, especialmente depois da pandemia. A gente percebe que com as ações do pequeno grupo, essas ações humanitárias têm tornado as pessoas mais sensíveis dentro da comunidade
e tem atraído novas pessoas para a comunidade da igreja. Então os pequenos grupos têm sido fundamentais nesse processo de reconstrução após esse período de pandemia. E você enxerga assim benefícios claros e diários da rede de pequenos grupos aqui na sua igreja? Com certeza. A rede de pequenos grupos, ela favorece bastante o pastoreio. Às vezes, como pastor, não consigo chegar em todos os membros, em todas as ovelhas. Eu não consigo atender todas as necessidades e demandas que o distrito e que a igreja exige de mim. E a rede de pequenos grupos me proporciona isso. A rede de pequenos grupos, ela proporciona o pastoreio mais próximo. A rede de pequenos grupos proporciona para o próprio membro da igreja o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento espiritual. Então os benefícios, eles são enormes. É a base para todo o processo. Com certeza. Eu costumo dizer que o pequeno grupo é a base, como disse Deus através de Ellen White, é a base de todo o esforço cristão, mas aqui em Barra do Garças o pequeno grupo é a base, é a plataforma, é a vida da igreja. Assuma a sua igreja e que Deus lhe use muito. Amém. Hoje é um dia muito especial para a gente, porque estamos aqui para colher um dos frutos da rede de pequenos grupos. A decisão aconteceu de uma forma que eu já tinha vontade, só que eu sempre procrastinei essa decisão minha. E uma vez na igreja, numa pregação de um pastor de fora que estava tendo na igreja, eu fui e lá na frente teve um momento, a Esté até percebia que ela segurava minhas pernas, que eu estava dando crise de ansiedade dentro da igreja. Ela segurava minhas pernas e a pregação dele é como se eu sentia Deus falando comigo. E ele dizia que porque eu estava procrastinando essa decisão, porque eu tinha medo se ele estava do meu lado. E eu tive uma crise de pânico dentro da igreja, do qual eu saí para fora. E comecei a ter uma crise de ansiedade fora da igreja. Aí os irmãos que viram saindo correndo dentro da igreja foram me socorrer. Daí a Esté já foram chamar ela lá dentro. Aí ela saiu e fui pro hospital, né? Tipo assim, só saí do hospital e já falei pra ela, eu quero me batizar. Tomei a decisão que eu quero me batizar. Foi assim que eu tomei a decisão do batismo. E vou me batizar. Oi, tudo bom? Eu tenho uma novidade pra te contar. Fala, fala! Eu tomei a decisão que eu vou me batizar. Sério? Sim! Que tudo é possível, né? Em nome da mensagem, em nome de tudo, de todo o evangelho, né? De cuidar do próximo, de amar o próximo. Vendo sua história, Esther, me lembra muito bem o método de Jesus, né? Que Jesus, ele se misturava com as pessoas, ele manifestava simpatia, supria necessidades e ganhava confiança. A Esther, você acha que ela já tem a sua confiança? Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Desde o primeiro momento, desde o ensino médio, quando ela agarrou minha mão e não soltou mais, ela já teve minha confiança. E essa jornada nossa aqui em Barra do Garças só foi para confirmar isso. Mas ela é meus olhos, meu ouvido, minhas pernas, meus braços aqui em Barra. Tanto que meus pais amam ela de uma forma que surreal. O carinho e o amor que meus pais têm por ela, pela forma que ela mudou a minha vida, não consigo nem descrever o carinho e o amor que eles têm por ela. E ela sabe disso. Então o método de Jesus funciona, né? Muito. Ele é muito eficaz. A prova viva que funciona. Para mim, o testemunho da Sandriele, o batismo da Sandriele, é uma evidência irrefutável de que para você produzir discipulado, você precisa de uma base de apoio. E para você produzir um discípulo, o melhor ambiente para você produzir o discipulado, para mim, se chama pequenos grupos.
Pastor João, seguindo a ordem de Jesus, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.